Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via? Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mais uma vez começando aqui o nosso vídeo de uma forma musical. Pelo amor de Deus, você canta muito mal, eu sei, meus queridos. Mas isso daqui é para poder contextualizar um dos nossos assuntos do vídeo de hoje. Eu acho muito complicado quando uma pessoa ela fica meio presa ao passado. Talvez seja um problema isso, né, John Textor? Porque o John Textor, ele pagou 100 milhões de reais no Luiz Henrique para ele ir lá e curtir a foto da nova camisa comemorativa e especial do Fluminense. Se ele ainda tivesse curtido uma foto, sei lá, de um outro jogador que fosse amigo dele, beleza. Mas agora curtir a foto da camisa do Fluminense, isso mostra, meus queridos, que embora ele esteja no Botafogo, ó, a cabeça dele, quando o cara ele termina um relacionamento, ele entra em outro relacionamento, mas a cabecinha dele ali, ó, ficou ainda lá na outra companheira com o qual essa pessoa se envolveu. É exatamente isso o que aconteceu. O Henrique foi lá e curtiu a foto da nova camisa do Fluminense. Além disso, uma foto que tinha como legenda, vocês viram aí um trechinho do que eu coloquei, a frase ali, né, da paixão pelo tricolor, de ser tricolor e tudo mais. Algumas pessoas podem achar que isso, Neto, não tem nada a ver. Mano, ainda assim, se fosse times de estados diferentes, talvez ainda você poderia, não, é uma questão de respeito, gratidão e tudo mais. Mas, cara, se trata ali de rivais que estão, inclusive, na mesma competição estadual. E por falar em Botafogo, o Botafogo hoje entra na pré-Libertadores contra o Aurora. Algo muito complicado, principalmente por causa da altitude. Se eu não me engano, pessoal, ó, eu vou pesquisar aqui, tá? Pra não falar besteira. Aqui, ó, estamos falando em 2.600 metros de altitude. Então isso daqui provavelmente vai implicar ali em um grande efeito fisiológico nos atletas, porque a gente sabe que a altitude ela acaba sendo um dos grandes desafios, né? Você manter aquele ímpeto físico. Isso somado a toda essa questão emocional que o Botafogo vive hoje, jogo ali extremamente chave, extremamente interessante nessa partida de hoje. E aí, você acha que o Botafogo passa? O que vai acontecer? Então, um jogo bem interessante pra gente conferir hoje do Botafogo. Mentiram pra você sobre o Endrick. Saiu a notícia aí de que eles estavam tentando prolongar o contrato do Endrick. O Palmeiras iria entrar com um pedido e uma representação oficial ao Real Madrid para deixar o jogador até dezembro deste ano. Porém, de acordo ali com os setoristas do Palmeiras, com as mídias alternativas que estão mais próximas dentro dos bastidores do Palmeiras, esse assunto não existe. O assunto que existe dentro do Palmeiras é a questão ali de um reforço. Buscar algum jogador que substitua essa saída do Endrick. E eu acho que precisa. Tem muita gente aí que não gosta do Endrick, que fala que ele é superestimado e tudo isso. Mas estamos falando de um cara de 17 anos. Um cara de 17 anos que tem feito muitos gols. Um cara de 17 anos que foi responsável pela arrancada do título do ano passado do Palmeiras, porque todo mundo viu que quando o Botafogo começou a fraquejar, Flamengo tava ganhando, Grêmio também tava ali, ó, querendo dar as caras. Então, o Palmeiras conseguiu se sobressair frente a esses adversários muito em virtude de toda a arrancada que o Endrick trouxe. E principalmente é um jogador que tem muita personalidade e ele não costuma recuar em decisão. Vocês viram a qualidade do futebol que ele impôs frente ao Corinthians. E isso que ele estava lá no pré-olímpico lá do Brasil, ele nem estava treinando com o Palmeiras. E aí ele já chegou, vestiu a camisa, já assumiu a responsa num derby e não se intimidou. Então, um jogador de 17 anos com todas essas características e essas habilidades não apenas físicas, ele é um jogador sim que faz muita diferença no nosso elenco e é muito difícil achar isso. Você tem jogadores ali de 22 anos, 5 anos mais velhos, que chega no elenco dos clubes de futebol de forma muito tímida, muito discreta. E o Endrick não. O Endrick ele puxou esse protagonismo, ele segurou esse protagonismo e tem se desenvolvido muito bem. Porém, eu ficaria muito feliz se essa notícia fosse uma notícia verdadeira. Mas, de acordo com as verificações ali das mídias mais próximas do Palmeiras e também de setoristas, essa informação ela é falsa.
Neto, você acha que pode acontecer de surgir isso? Eu acredito que tudo vai depender com os próximos jogos. É bem provável que o Abel agora vai propor testes ali com o Lázaro para tentar entender melhor a dinâmica ali do Palmeiras, principalmente em questões ofensivas. Esses testes vai levar um pouquinho o Endrick pro banco, pro Abel poder entender o nível de diferença que o Endrick faz. Mas eu já falo isso de maneira antecipada para vocês. Faz um nível de diferença muito e muito grande. Outro assunto aqui que eu quero conversar com vocês, pessoal, eu acho que esse assunto aqui é muito legal, porque tudo aquilo que a gente fala aqui, todas as nossas opiniões, tem momentos que elas parecem que são escutadas. A gente tem a sensação que, de certa forma, isso acaba refletindo nas redes sociais, isso acaba refletindo no torcedor, isso acaba refletindo nos movimentos do clube. Nossa, Neto, você quer dizer que o Opina Porco ele influencia dentro dos bastidores do Palmeiras? Não, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que todos nós da rede social, todas as repercussões que trazemos, as trocas de ideias, elas acabam tendo uma força muito grande no conjunto rede social. E esse conjunto rede social, ele leva essa mensagem. Ele leva essa mensagem. Dentro das instituições hoje, dos clubes de futebol, existem pessoas lá dentro que elas ficam o dia inteiro analisando como que está sendo determinadas repercussões. Por que você acha que o Rômulo foi apresentado ontem do nada? Ninguém falava de Rômulo. Todo mundo falava que ele só seria apresentado quando terminasse o Campeonato Paulista. De repente, pá, o cara é apresentado. Por quê? De tudo que aconteceu com o jogo do Corinthians. E isso daqui eu também acho que é um resultado disso. É um resultado disso. Nós conversamos aqui, meus queridos, sobre os novos patrocinadores, sobre o Palmeiras soltar essas amarras aí de Crefisa barra fã, perder esses monopólios e principalmente aqui no Opina Porco, é um canal que acaba sendo muito ácido. Inclusive, muitos torcedores do Palmeiras acabam não gostando. Por quê? Porque a gente confronta as ideias. E a gente confronta as ideias e a gente indica, ó. Ali, ó, vocês estão vendo? O Flamengo, o que o Flamengo tá fazendo? E aí, vai continuar dormindo? Vai continuar fazendo isso? E eu acredito que, de certa forma, isso acaba se disseminando, porque tem outros canais também que fazem isso, Turma do Amendoim, os canais rivais também, que eu acredito que também influenciam e acabam impactando nisso, porque também tem muitos torcedores do Palmeiras que gostam de assistir o canal do Fernando Gil, do Paparazzo Rubro Negro, que acaba tocando nessas pautas. Inclusive, o Paparazzo ele sempre traz coisas do Palmeiras, coisas do Corinthians, e eu acho muito legal esse universo. Por quê? Porque isso fortalece a nossa voz dentro do clube. Às vezes a gente acha que a nossa representatividade ela não é muito alta, mas, meus amigos, a nossa representatividade que está aqui, ó, por trás dessa câmera, com vocês, ela se torna foda. Porque vocês fazem isso. Vocês disseminam e elevam essas mensagens, entendeu? E o que vai acontecer? O que aconteceu é que, ao que tudo indica, parece que a gestão do Palmeiras se sentiu muito incomodada em ver tanto Flamengo e Corinthians conseguindo grandes contratos de publicidade. E pasmem, meus amigos, pasmem. Olha só a diferença. Cara, olha a diferença absurda. Você, mano, pode ser torcedor rival. Você vai olhar pra mim e vai falar assim, Neto, é absurda essa diferença. É absurda. Olha isso. Matéria do GE, vamos lá? Até o começo do ano, Corinthians e Flamengo também não tinham contrato com a Abrax. A Abrax é a empresa que está fechando contratos de publicidade. O Corinthians e o Flamengo não tinham esse contrato. E agora estão fechando esse contrato. O Corinthians fechou por 240 milhões por 5 anos. O Flamengo fechou por 330 milhões, também por 5 anos. E agora, o Palmeiras, ele também vai em busca de uma empresa para fazer esse mesmo movimento. Sabe por quê? Sabe quanto que o Palmeiras movimenta com placa de publicidade? Sabe quanto? Olha isso. Contrato do Corinthians, 240 milhões. Contrato do Flamengo, 330 milhões. Sabe quanto que é o contrato do Palmeiras? Chuta. Antes de eu falar aqui, já coloca aí, escreve nos comentários, vou dar um tempinho. Escreve aí, chuta. Chuta um valor, mano. Vamos lá, interação. Não é ao vivo, mas a gente vai interagindo. Chuta aí. Dá um tempinho pra vocês chutarem esse valor. E aí, sabe quanto que é? 14,5 milhões. Cara, a diferença, ela é 20 vezes. 20 vezes não, mais de 20 vezes. Se a gente pegar o Flamengo como referência, é mais de 20 vezes de diferença. É uma diferença muito gritante. É uma diferença muito gritante. E agora,
o Palmeiras observando o movimento dessas equipes, ele também vai querer explorar isso. Palmeiras irá abrir concorrência para exploração de suas placas de publicidade no Allianz Parque a partir do ano que vem. Vai abrir essa concorrência. O Palmeiras, ele é o único clube da Série A que não tem contrato com a Abrax. O contrato dele é com a Sports Hub. Só que, meus queridos, é um contrato de 14,5 milhões de reais. Eu li essas matérias várias vezes porque eu não estava acreditando que era isso. E realmente, 14,5 milhões de reais. Então tá na hora. Tá na hora. E eu fico feliz que isso tá acontecendo, porque isso mostra que as repercussões, elas vão surtindo efeito. As nossas comunidades discutam isso e vai, cara, frente a frente mesmo, coloca uma equipe com a outra. É provocação mesmo. A ideia aqui do nosso canal é um canal forte de opinião, de posicionamento, e a nossa ideia é sim, colidir, entendeu? Colidir, confrontar mesmo. E a gente vai continuar fazendo isso. Sempre quando um adversário nosso tiver algo em destaque, tiver algo em ênfase, nós iremos colocar aqui. Da mesma maneira que quando o Corinthians estava tentando negociar o estádio, eu vim aqui e falei, muita gente falou assim, um canal de palmeirense que se preocupa demais com o Corinthians. Não é com o Corinthians, irmão. É com a saúde financeira do nosso futebol, porque nós precisamos nos posicionar não só como torcedores, mas também como cidadãos. Beleza? Coloca nas opiniões, mano. Tamo junto, valeu, falou, até mais.